Meus cumprimentos. Antônio Ramos. Antônio Loureiro Ramos. Comendador Antônio Loureiro Ramos. De vós me aparto, mas, porém, não nego, que inda memória longa que me alcança, me não deixa de vós fazer mudança. Luís de Camões, Sonetos. Que somos nós diante da eternidade da vida? Que somos nós na consideração das instâncias geográficas e das pátrias? Quais os parâmetros para marcar o grau de aproximação das verdadeiras amizades? Esse foi o meu começo de uma oração que fiz na despedida nossa do Elos de Montes Claros, da cidade de Montes Claros, ao amigo verdadeiro Antônio Loureiro Ramos. Muitos anos depois, Antônio Loureiro Ramos predispõe-me a uma série de lembranças e a um filosofar sobre a importância da vida, tudo muito grato ao meu coração, porque diante da grandeza do homem, tudo se dispõe com a alegria e a saudade. Uma vida tão cheia de belezas transcendentais, tão rica de sabedoria humana, tão dadivosa de encantamentos no dia a dia. Uma vida importante como a de Antônio Loureiro Ramos jamais poderá produzir, senão a força gratificante do bem viver, do viver digno, do viver exemplo. Falar de Antônio Loureiro Ramos é cantar o hino de louvor à existência do homem de bem, exemplo, espelho, modelo. Bom filho, bom irmão, bom marido, bom pai, bom avô, bom cidadão, bom amigo. Homem de duas maravilhosas pátrias, Portugal e Brasil, mas de um só coração, coração Lusíada, um preito de amor à raça lusitana, um elista consciente no mais profundo sentido dos elos união e dos elos entusiasmo. Antônio Loureiro Ramos, o cidadão universal, misto de trabalho e humanística, sério, comedido, ao mesmo tempo infatigável e metódico. Antônio Loureiro Ramos, o construtor do progresso material e espiritual, com aquele sentido maior de que tudo que o homem realiza deve ser dirigido ao bem, como fator de progresso e de alegria íntima. Antônio Loureiro Ramos, construtor de belezas, moldador de caracteres, conselheiro de retidão, menestrel de verdadeiro patriotismo, menestrel do verdadeiro patriotismo, sóbrio, moderado, prudente, não deixou de ser, entretanto, um apaixonado pelo bom relacionamento entre Portugal e Brasil, pelo culto às tradições luso-brasileiras, pela dedicação às plantas e às flores, pela sinceridade aos amigos. Viveu entre Portugal e Brasil, atravessando terras e mares, levando amor, trazendo amor, consolidando amizades, tudo fazendo para a maior integração entre os dois países,
entre as pátrias irmãs e irmanadas. Se no Brasil Antônio Loureiro Ramos foi sempre considerado português, pelo extremado amor à terra natal, em Portugal era chamado de brasileiro, pela afeição para com o país que o recebeu como filho. O convívio de muitos anos em nossa pátria levou-o a falar duas línguas, a brasileira e a portuguesa, a adotiva e a materna. Se para nós tinha um pouquinho de sotaque luso, para eles, portugueses, a sua pronúncia era brasileiríssima, com sabor doce do açúcar tropical, com a luz do sol quente do nosso céu, com a sonoridade maviosa e mesclada do cadinho de três raças, a vermelha, a negra e a branca portuguesa. Nas suas 11 viagens a Portugal, numa espécie de ritual da saudade, levava e trazia tradições da música, das danças, das vestimentas, do artesanato, do próprio modo de ser de cada povo. Tive a honra e a maior alegria em viajar com Antônio Loureiro Ramos no Brasil e em Portugal. Conheci-o bem de perto, num convívio dos mais enriquecedores da minha vida. Seu gosto de viver, o respeitoso aproveitamento de cada instante da existência foi sempre algo de encantar e comover, uma admirável ternura diante de Deus e da natureza, das pessoas e das coisas. Não posso dizer se a sua amizade, quase paternal, tinha a tônica do ensinamento ou da fraternidade, porque, como mestre, companheiro ou amigo, Antônio Loureiro Ramos ensinava-me a viver, a conhecer e, sobretudo, a admirar cada fração de minuto do existir. Foi sempre um amante da natureza, um pintor de multicoloridos jardins, um semeador de riquezas cromáticas nas grandes e nas pequenas extensões, em todos os espaços da terra. Viajante incansável, onde quer que fosse, tinha sempre a preocupação de encontrar novas espécies de plantações, quase que um garimpar de sementes, para universalizar os canteiros, as alamedas, os cantos e recantos de casas, de clubes, de fazendas, onde a vista pudesse lobrigar matizes. Fundador do Eros Clube de Montes Claros, em cujo nome falo neste momento, eu estava falando em nome do Eros Clube de Montes Claros, e um dos grandes incentivadores do Eros Internacional, participou com Dona Flora, sua dedicada companheira, de inúmeros congressos realizados nos últimos anos, em Portugal, na África e no Brasil. Foi o primeiro a construir uma sede própria para o Elos, exemplo para todos os demais clubes de comunidades Lusíadas. Foi o primeiro a receber a medalha de comendador por serviços prestados a Portugal através do elismo. Fundador do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, partindo de experiência feita em sua terra natal, Mangualde, no velho norte de Portugal, anteviu com entusiasmo o futuro progresso de nossa cidade. É organizador e construtor da Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, deu ao comércio e à indústria locais as dimensões do seu atual crescimento. Incentivador da instalação do Banco do Nordeste do Brasil em cidades norte-mineiras, foi uma das colunas mestras de sua fundação, sendo participante do primeiro conselho fiscal daquela empresa bancária. Membro fundador de inúmeros clubes sociais e culturais, da Companhia Telefônica de Montes Claros, companheiro de tarefas árduas, constituiu sempre um exemplo de dedicação às lides de construir sempre. Construir o material
e construir o espiritual. Lídimo construtor de caracteres, escultor de amizades, pintor direto da natureza, Antônio Loureiro Ramos dignificou a vida, soube viver, elevou o padrão da existência humana. Um dia, nos idos de abril de 1966, estivemos juntos, Dona Flora, Dulce Sarmento, Joaquim Rodrigues Correia, José Santos Almeida, Antônio Loureiro Ramos e eu, em Belmonte, quase ao setentrião de Portugal, terra natal do descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, também da família Loureiro, família de Antônio Ramos. Cenário emocionante, porque sítio de construção de um velho castelo da época dos romanos, situada no alto de uma colina. Depois de participarmos de um ato cívico na sede da administração local, seguimos para o centro do castelo, onde estava erguido um altar em homenagem ao Brasil, com a presença da imagem de Nossa Senhora, que veio em 1500 na nau capitânia de Pedro Álvares Cabral, e foi a mesma que ficou em frente à Fé Henriques de Coimbra, quando celebrou a primeira missa em Porto Seguro, na Bahia. Nas laterais, semidestruídas janelas, vão abertos para o céu de primavera, bandeiras, grandes, pequenas, minúsculas, enormes, tremulavam ao sabor do vento, sacudiam como uma espécie de diferente emoção e patriotismo, misto de opressão e contentamento em cada alma portuguesa e brasileira. Diversas foram as homenagens a novelistas brasileiros. Primeiro o presidente do Elos Internacional, Dr. Eduardo Dias Coelho. Em seguida, aos presidentes dos grandes clubes de Santos e São Paulo. E, por fim, aos clubes do interior brasileiro. Como estávamos na presidência da Câmara Municipal de Montes Claros, eu era o presidente naquele momento da Câmara Municipal, nossa Câmara Municipal, fui convidado a representar as maiores cidades do norte de Minas, que é Montes Claros. Consciente da honra e do destaque, dignificado como autoridade e como cidadão, tive, entretanto, de tomar uma decisão. Raciocinei rápido e recusei o convite pela necessidade imperiosa de prestar um culto à gratidão devida a um grande homem. Pedi então, emocionado, a Antônio Loureiro Ramos que fosse ele o representante de Montes Claros, nossa, minha e dele, cidade de adoção. Seria a forma maior de lhe dizer que eu considerava os brasileiros e, sobretudo, o Montes Clarense. Ele relutou, dizendo-se não merecedor e que, além disso, era eu a autoridade no momento e que cabia-me a mim a honra, o dever e a homenagem. Pedi-lhe novamente, insisti. Ele aceitou, constrangido, na humildade de sempre. Aceito pela dupla sinceridade de amor aos dois países, Brasil e Portugal. Foi, entretanto, um momento eterno e legítimo de dignidade e civismo. De cabeça erguida, enérgico, varonil, muito português, muitíssimo brasileiro, olhando para o alto as dezenas de bandeiras verde e vermelha, verde e amarelas de Portugal e do Brasil, vivas, bem desfraldadas, corajosas, históricas, amigas. Misto de fé e de esperança, ele deixou cair dos olhos duas lágrimas, duas gotas de afeto a duas grandes pátrias, as suas pátrias, as nossas pátrias, Portugal e Brasil.